Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Uma noite bem interessante com duas profissionais que eu admiro, que eu gosto muito, né? Elaine Takehara, todos conhecem, né? O tipo de admiração que eu tenho por ela. E tem uma grande amiga aí, que é a Ana Andrade. Então, é um prazer enorme estar com as duas aqui para falar um pouquinho do produto que está todo mundo querendo conhecer, todo mundo querendo saber, a gente tem uma procura muito grande e desvendar os segredos. Muitas vezes tem uma dica aqui, outra ali, tem tanto recurso, tanto botão, e ela contar um pouquinho do iHorto para a gente. Então, agradeço vocês que estão entrando aqui, muito obrigado pela presença, vários, só bater o nome aqui, vários amigos. Tem até um amigo aqui não sei se ele está aqui no Brasil, está fora, o Celestino está aqui também. Celestino, obrigado, está aqui com a gente. Cristiane Tavares, eu tô aqui em Ribeirão, hein, Cris? Estamos aqui do lado. Tem um montão de gente aqui. Muito obrigado vocês estarem conosco aqui, acompanhando mais esse Web Hour, né? Estamos indo numa jornada do Web Hour, é, indo bem interessante, com aulas interessantes, cada vez mais interessantes, vocês vão ver. Antes de eu falar de Web Hour, entrar a fundo, eu vou fazer um convite a vocês. Deixa eu ver aqui no chat. Boa noite a todos. Ok, legal, muito bom. Ah, Quero fazer um convite para vocês. A gente vai oficialmente lançar a Angel Aligners no Congresso do Orto SPO. A gente vai ser uma apresentação muito interessante, uma apresentação, eu diria que oficialmente estamos lançando o Angel. Até agora foi tudo adequação para o mercado e a partir do SPO vocês vão ter oficialmente Angel. E fica o convite para assistir dia 2 a palestra do Dr. Andy Tian. O Andy ele vai falar para um grupo fechado de doutores 11 horas da manhã. Depois ele vai falar às 2 horas da tarde no Arena Business, no centro comercial, na área comercial lá tem uma arena gigante, e ele vai falar nessa arena, ele vai fazer o lançamento oficial da Angel Online nesse momento, e final de tarde do dia 2 no nosso stand, às 5 horas, ele vai falar e mostrar casos clínicos de tratamento de classe 2, por exemplo. É, e aproveitando para falar, a gente vai ter 26 palestras no nosso stand. A gente tem uma área lá de apresentação, de curso, então 26 palestras falando de Angel, falando de Self, falando de Bracket. A ideia é falar de ortodontia, mostrar todo o nosso portfólio. No dia seguinte, dia 3, muito interessante, o Dr. David Zamorra é um speaker referência, no meu entender. Ele é referência lá na Espanha, lá na Europa, casos muito bem finalizados, casos complexos. E, para finalizar, dia 4, tanto o David Zamora quanto a Maria, eles vão falar 2 horas e meia, então tem bastante tempo para eles falarem. Começa a palestra meio-dia e meio. uh, e eles vão, a Maria, ela tem uma experiência muito interessante, vai mostrar casos complexos, tudo, mas ela tem uma experiência muito interessante com crianças, com o produto nosso, o KID. Então, vai ser muito legal vocês estarem lá. Quem puder acompanhar, vai ser muito bom. Ah, então, quem não se inscreveu, Orto 24, Angel 35, a gente tem um desconto aí de 35%. Quem não se inscreveu tem tempo, corre lá que você consegue tá lá junto com a gente, vai ser um evento muito legal. Ana Andrade e Elaine Takehara, muito obrigado pelo aceite aí, faço um convite e muito obrigado. Eu sei que as duas têm uma vida bem puxada, corrido, tem bastante coisa para gerir, além de palestras, aulas, e tem, elas duas estão envolvidas com a educação da Angel, um clube, né? Angel e Self, então isso também demanda bastante. E aí a gente arranja coisa extra ainda, né? Vamos falar no Web Hour aqui, vamos falar à noite, né? Caso vocês não tenham nada para fazer, Elaine vai ter que sair correndo desse Web Hour para um outro Web Hour, ou outro webinar, né? Ela até deixa o convite para vocês, quem quiser acompanhar ela, saindo desse vai para outro. Pessoal, então, a ideia, né? A gente tem
conversado com colegas falam, poxa, eu me sinto inseguro, não sei se eu estou usando direito as ferramentas 3D, não sei se eu estou usando o sistema iOrto de forma correta. Então a ideia é compartilhar. A gente tem tanto no Selfie como no Angel o sistema, né, o iOrto. No Angel ele é mais completo, no Selfie ele é mais simples. Então, vocês, convite aí, muito obrigado para vocês duas e fiquem à vontade para expor, conversar. E assim, pessoal, fiquem à vontade para abrir pergunta aqui no chat. Eu também vou interagir. A ideia é bater papo aqui, tem um web hour, só falta para ficar um happy hour, só falta a cerveja. Então, mais tarde a cerveja. Então, por enquanto é só o web hour. Obrigado, Ana. Obrigado, Elaine. Boa noite aí, gente. Obrigada, Mal. Oi, Ana, tudo bem? Oi, boa noite a todos. Obrigada aí pelo convite. Vamos fazer aí uma noite, tentar tirar dúvida, né? E mostrar um pouquinho do que a gente tem aí nos controles, né? O iOrto é um software muito legal, né? A gente teve a experiência dele agora com o lançamento do Angel aqui no Brasil. E ele também foi incorporado para os alinhadores Selfie. Então, ficou muito interessante, porque o Selfie ganhou aí uma plataforma de visualizador, né? Muito rica. Não que o CleanViewer, que era o anterior, não fosse bom, né, Ana? A gente se acostuma É, com o software, a gente brigou no começo, depois a é. gente se apaixonou e depois a gente teve que trocar. Mas o iOrto acho que vem aí para compor uma família de inteligência artificial, de tecnologia dentro da AdTech muito legal. Então, a ideia hoje é a gente bater um papinho sobre o iOrto, não só para o selfie, mas também a gente depois vai entrar com as características diferenciais aí para o Angel. Ana vai começar, né, Ana? Deixa eu compartilhar aqui. Bom, vamos lá. O que eu vou falar para vocês, eu sou uma apaixonada pelo self, né? Então, eu passei a evolução dos três tipo de planejamento virtual do Self. No primeiro eu quase que desisti, mas o Maurício e a Elane me deram um apoio total. Não, Ana, calma, vai dar tudo certo. E eu aprendi uma coisa no primeiro, que foi a simplicidade. Às vezes a gente tem menos controles, a gente consegue ter o básico e dominar, né? A gente teve uma evolução do CleanView e agora quando veio o iOrto junto com o Angel, eu mexo num, mexo no outro, é a mesma coisa, né? Só que o Angel tem um complemento a mais, a gente tem a tomografia, tem outros controles aqui que a gente pode trabalhar. Então, eu vou tentar passar aqui para vocês o que é do selfie. Se eu esquecer alguma coisa, a Elaine vai junto aqui comigo. E depois a Elaine vai complementando aqui com o Angel também, tá? Então, o importante é que eu acho, quem às vezes, né, vê o 3D e fica assim, poxa, eu vou mexer no 3D, eu tenho medo, o que eu faço? Eu acho que a primeira coisa é sentar na frente de um caso e ir controle por controle, testando e verificando. Esse é o jeito de aprender, não tem jeito. Você pode assistir vários web hours, palestras, se você não botar a mão, você não vai pegar. Então, a ideia aqui é perder o medo de mexer no controle 3D. Então, aqui em cima, a gente tem as posições de modelo, né? A gente tem essa aba aqui que a gente vê esse modelo único que está agora na tela. Tem a vista oclusal, a gente tem a vista dupla lado a lado, que é o antes e depois do planejamento do paciente, tá? Então, é a posição inicial, que fica marcada aqui, a posição alvo. E a gente tem também aqui o composto, a visão composta, né? Então, é uma tela muito simples da gente trabalhar, de visualizar essa tela clean, né? Aqui eu tenho o oclusal superior, tenho vista anterior, lateral direita, aqui o overjet do paciente, aqui vista esquerda, aqui uma vista por trás, né, para a gente conseguir visualizar, e aqui uma vista oclusal inferior. Colocando aqui o modelo de frente, aqui eu tenho superior, eu clico, ela sai, eu clico, ela volta. Inferior, eu clico, ela sai, ela volta. E a gente tem o controle de contraste de cor. Então, por exemplo, eu posso reduzir aqui a intensidade de cor do meu arco superior e eu já consigo ver quanto que está, por exemplo, meu overbite, né? Então, eu consigo visualizar aqui. Dessa forma, para o superior ou para o inferior, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Eu tenho aba estágios aqui. À medida que eu vou correndo aqui, por exemplo, no estágio 21, ela vai marcando aqui.
Então, eu tenho a ausência aqui do dente 18, eu tenho aqui tudo que está sinalizado aqui no estágio, eu tenho aqui embaixo, né? Então, dente em falta, dente em movimento, que está azul está em movimento, que está em cinza está parado. Aqui vermelho é atátimas, né? E aqui remoção de atátimas em verde. Às vezes vem aqui no meio do caminho uma troca de atátima, aí vai aparecer esse verdinho com vermelhinho, tá? Então, a estágio também é bem tranquila da gente visualizar. Aqui tem um byte jump, nesse caso não tem, então não apareceu nada laranja e também não tem IPR, tá? Em relação a número, às vezes você quer colocar número para poder conversar com o paciente, né? Explicar o número do dente, então você pode ter aqui número ou não. A tátima, a mesma coisa, se você clicar em cima, você some com os atátimas ou coloca os atátimas novamente. Lembrando que a tátima, é o byte, não é byte ramp, fala aí, Elaine. Turbo, byte Byte turbo. turbo, são os recortes para elásticos, recorte para botões, tudo isso que vem aí de acessório, tá? Só um comentário sobre o número, que até foi uma coisa que eu descobri hoje. É, eles fazem a numeração diferente, né? Quando você tem a dentição mista, ele aparece o número do permanente e o número da mista, do decíduo. E que isso é interessante, porque muitas vezes a tabela, quando vem a numeração, ele padronizava ou só permanente, né? Ou só decíduos. Ele não. O aorto, ele consegue mesclar os dentes permanentes com os decíduos e reconhecer e colocar na tabela ele mesclado. Isso é legal. E para o self também, Elaine? Também confirmei com o Beleza. Ernesto hoje, ele Tá falou que bom. também. Tá bom. Isso é interessante porque a cada dia, às vezes, a gente vai revisar um plano de tratamento, quando a gente entra, já tem novidades. Toda hora tem novidade aqui do Angel, do Self. E aí, como é que a gente aprende? Aprende mexendo, aprende vendo, vai ver o que está acontecendo e a gente vai aprendendo e vai incorporando aí no planejamento. Em relação ao IPR, é a mesma coisa. Se eu tiver IPR no tratamento, eu clico em IPR, vai aparecer esse caso aqui, não tem IPR. A grade é para eu poder medir. Uma coisa que eu gosto muito aqui no Self é eu clico com o botão da direita, eu tenho o meu modelo mexendo aqui para a direita, para a esquerda, ou superior e inferior, tá? Então, eu saio do 3D e num segundo aqui eu consigo, vamos dizer, centralizar aqui minha linha média, tá? Se eu clico com o da esquerda, aí eu tenho controle 3D aqui. Então, a grade a gente tem aqui para poder medir o que a gente quiser, às vezes uma distalização, quero ver essa correção de linha média, por exemplo, e qualquer outra situação, a gente consegue aqui com o botão da direita centralizar esse modelo e avaliar, tá? Sobreposição é uma ferramenta que não existe a gente avaliar um planejamento sem sobreposição, né? A gente tem que entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu estou aqui no final do planejamento, eu estou vendo o que está acontecendo. Teve expansão aqui de pré-molar, teve movimentação nesses molares, esse lateral, por exemplo, lingualizou. Então, eu preciso dessa ferramenta, muitas vezes, para poder comparar o que está acontecendo aqui, ó. É um caso de retração de anteriores e inferiores, um paciente classe 3 que vai ter retração. Tá? Então, eu consigo entender o que está acontecendo no meu planejamento. Ficar só vendo o filminho, às vezes ele vai confundir, porque o filminho fica todo branco. É bom ter o cinza, que é o modelo inicial, e o branco, que é o modelo final. A ferramenta contato são os meus contatos oclusais. Aqui no Self, a gente tem na posição 0, que é o inicial, então esse paciente era um 3 com contato anterior, tá? E eu vou ter no final aqui os contatos finais do planejamento. No Angel, a Elaine vai mostrar, a gente já tem os contatos oclusais ao longo do tratamento, tá? Uma outra dica aqui, por exemplo, eu estou fazendo esse planejamento, eu estou muito próximo, eu quero diminuir ou aumentar meu modelo, é só rolar aqui na minha barra do meu mouse e eu consigo rapidamente mexer nesse modelo. Isso é uma coisa que eu gosto muito, porque é prática, eu não preciso lá em cima no meu cabeçalho trocar de 3D para sagital aqui, né, vertical ou horizontal, então eu consigo mexer rápido no meu modelo. Se tirar a ferramenta contato aqui, a ferramenta secção é muito interessante, é uma ferramenta de oclusão. Então, por exemplo, aqui eu estou no meu inicial, vamos clicar aqui no meu molar, por exemplo, e vai aparecer aqui como é que está a oclusão do meu molar. E eu posso ir colocando aqui, nessa setinha azul, movendo
de estágio por estágio, eu vou vendo o que está acontecendo, principalmente para ver se tem colisão, se o ponto de contato que está ali, eu estou aumentando esse ponto de contato, eu estou resolvendo o ponto de contato. Então, por exemplo, aqui eu tenho contato inicial nesse central. Eu vou ativar aqui a ferramenta contato, ó, eu tenho esse contato aqui no início. Perdão, aqui que entrou uma medida aqui. Deixa eu voltar aqui. Acho que ele vai. Deixa eu voltar aqui para o 0. Se eu clicar aqui, der um play, ele vai fazer a movimentação aqui do meu incisivo. Espera aí que ele saiu. Tá, vai mexer. Ele vai fazer a movimentação do meu incisivo e eu vou acompanhando os contatos do meu tratamento também. Então, eu vou vendo, ó, tá abrindo aqui a mordida, estou tirando da colisão e vai ter a retração. Então, durante aqui o movimento, ó, eu vou olhando se vai ter colisão ou não do superior com o inferior. E vou vendo a questão da ferramenta contato também, tá? Se eu colocar aqui de novo, deixa eu ativar ela aqui, e você vê que aqui eu sumiu o meu contato. Oi, perdão, mudou aqui demais. Sumiu aquele meu contato inicial que eu tinha aqui. Se eu voltar aqui na posição 0, ó, meu modelo inicial, aquela posição de mordida topo, eu estou vendo meu contato. Então, eu posso dar o play aqui e vou vendo. Vocês estão vendo mexer só o lado de cá? Porque está distalizando esse lado para poder criar espaço para poder retrair esses anteriores. Então, está tendo uma distalização e na hora que entrar aqui a retração anterior e inferior, vocês vão ver que esses incisivos vão se movendo e vai sumindo aqui o meu contato inicial e no final eu termino esse caso sem contato. Então, é uma ferramenta que você pode avaliar. Você vê que o modelo aqui, ó, ele está acompanhando, você consegue ver o modelo. Você pode clicar na região que você quiser. Aí eu quero ver aqui no 14, como é que está a minha oclusão, né? Eu quero ver aqui agora no 26. Então, ele aparece exatamente. No End, a Elaine vai mostrar para vocês como a gente tem a tomografia, a gente vai ver essa movimentação não só dentária, mas também no osso e a raiz em relação ao osso, tá? Saindo agora aqui da seção oclusão, saindo dela, eu tenho uma ferramenta medição que eu posso usar ou para medir dente, se eu quiser, né? Ou eu posso usar essa ferramenta também para medir aqui, por exemplo, eu quero medir do... Opa, deixa eu tirar aqui, entrar com ela de novo. Eu posso medir a de quanto eu tenho aqui da minha ponta de cúspide do pré-molar. Perdão. Deu uma reiniciada aqui. Espera aí, só um pouquinho, que eu acho que cliquei demais aqui. Vê se ele vai. Foi. Cadê você aqui? Contato, sessão. Saiu. Estranho. Contato, voltou. Sessão. Oclusão. Voltou. Saiu aqui, pessoal. Não tem problema, não. Depois a gente segue aqui. Em relação à ferramenta tabela, eu posso deixar ela ativada aqui e eu vou colocar aqui agora, em seguida, um 3D para a gente ver ela e eu posso abrir a tabela toda. Então, quando eu clico aqui em ver tudo, eu tenho a minha tabela toda aqui para vocês, tá? Vou jogar isso aqui para cima. Eu tenho a tabela toda. Tanto aqui na direita, eu tenho a tabela superior ou inferior, ou eu posso também baixar essa tabela, salvar ela em PDF, que eu consigo salvar. E eu tenho 3 tipos de avaliação do meu movimento. Ela é uma tabela que ela vai se somando o movimento que vai sendo feito à medida que vai avançando o estagiamento do tratamento. Então, eu tenho aqui uma tabela em relação à coroa, eu posso ter as medidas do meu movimento do início ao fim em relação ao centro de resistência do dente ou em relação ao ápice da raiz. Então, é uma tabela cumulativa. À medida que a gente vai passando ela... Deixa eu voltar aqui à posição inicial, vou passando ela para o estagiamento, ela vai se movendo aqui e vai mostrando a quantidade de movimento do dente que eu tenho aqui, tá? Overjet e overbite me aparece aqui do lado. Então, eu tenho meu overbite inicial e tem o meu máximo de overbite. Aqui, ó, você vê que eu tenho 0,82, aqui eu estou com 2,94. E tem aqui meu overjet também, médio. Eu tinha negativo, porque é um paciente classe 3, né? Comparado aqui com a posição inicial. Então, aqui, ó, classe 3 e terminei com 2,08 de overjet, tá? E eu tenho a tabela do Bolton também, para me auxiliar aqui na hora que eu estiver avaliando o meu planejamento. Então, essas ferramentas são as ferramentas básicas.
Isso aqui todo mundo praticamente sabe ver, e o que às vezes deixa as pessoas mais inseguras é em relação às ferramentas 3D, né? Deixa eu fechar aqui essa tabela por enquanto e tirar aqui da minha frente. Então, eu estou aqui com o meu... Eu vou fechar Bolton para não atrapalhar aqui a gente. Perdão, vou fechar aqui, deixar aqui a tabela para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, em relação a dente, depois eu vou ter a tátimas e elásticos, e aqui eu vou ter ferramenta arco. Vou ter plano oclusal, a gente vai ver tudo isso. Tem dentes mobilizáveis, que eu vou falar também sobre isso. E tem aqui operações rápidas a serem avaliadas aqui no CELF. Então, por exemplo, quando eu venho aqui em dente, logo que eu passo a seta do meu mouse, eu tenho um movimento de intrusão ou extrusão. Então, vou selecionar um dente, selecionei aqui o 21, e eu estou com a ferramenta aqui, intrusão ou extrusão. Então, eu não preciso me preocupar com a setinha, eu consigo ler. A seta que está aqui à direita é a minha intrusão. Então, eu vou intruir, ó, eu estou intruindo, tá? E aqui eu estou extruindo. Vejam, aqui do lado, na minha tabela, está ticado 21, porque eu mexi nele. Eu acho que a gente pode, deixa eu ver se não. Essa tabela aqui não está móvel. Eu acho que é no outro que ela se move. No Angel. Eu estou vendo aqui quanto que eu estou fazendo de movimento no meu dente. Eu fiz movimento demais, eu não quero mexer nesse incisivo, eu vou logo falar para vocês dessas ferramentas aqui em cima. Aqui é simplesmente voltar um movimento que eu tenha feito, ou aqui eu vou reinicializar, eu vou resetar o meu movimento. Ou eu vou escolher só modificações de posição-alvo. O que é posição-alvo? Eu tenho aqui, ó, esse modelo, comparar com a minha posição inicial do meu tratamento. Aqui é a minha posição que eu estou modificando em 3D, e a posição-alvo, que é a posição objetivo, é a posição que veio do centro de planejamento para mim. Eu tenho ela aqui. Então, eu acho muito legal, aqui nesse iOrtho, a gente ter rapidamente acesso às 3 posições de modelo. Então, vamos lá. Minha posição inicial, minha posição objetivo, que foi o que eu recebi do plano de tratamento, e a minha posição que eu estou modificando. Então, eu consigo rapidamente avaliar o que eu estou modificando aqui no meu planejamento, tá? Então, quando eu clico aqui na ferramenta dente, foi 0,5. Voltando aqui ao reset, eu vou ter modificação de posição, tá? Modificações de atátimas, de plano oclusal, ou todas as modificações. Se eu clicar ali, rapidamente, ela já voltou, tá? Uma outra ferramenta, que seria essa ferramenta de translação, eu tenho um movimento bucal ou lingual do dente. Então, aqui eu quero dar uma dica para vocês também. Por exemplo, quando eu clico aqui no meu 21, e eu tenho opa, eu estou com a ferramenta aqui de vestibularização ou lingualização, vocês vão ver que se eu chegar lá para cá, eu estou levando o meu incisivo para vestibular, e vejam que não está fechando aqui o espaço, está criando um espaço aqui. Deixa eu ativar minha ferramenta aqui PR para mostrar que criou espaço, tá? Mas eu tenho uma ferramenta que eu quero, vamos dizer, simplesmente mover o dente e não quero que os outros dentes acompanhem. Então, esse SIGA aqui, ele está desligado, ó, tá? Então, eu quero ver se eu levar esse meu incisivo para vestibular, quanto que eu vou abrir de diastema nessa região. Eu vou resetar isso aqui para mostrar para vocês, e eu vou ativar a ferramenta SIGA. Ativando aqui a SIGA, e eu vou novamente projetar esse meu incisivo para frente, vocês estão vendo que está acompanhando, ó. Os dentes vizinhos estão acompanhando. Então, é interessante para algumas situações e para outras. Então, dependendo do que você estiver fazendo, você vai ativar ou não essa ferramenta SIGA, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, todas as modificações. Eu quero, por exemplo, aqui, adicionar um IPR, tá? Eu já vou adiantar uma outra ferramenta com vocês, dentes mobilizáveis, que está aqui, ó. Eu vou querer que os dentes que podem se mover, ou eles são anterior, ou eles são posterior. Estava ativado posterior. Então, quando eu inserir esse IPR aqui, se eu aumentar o IPR, vocês vão ver que só os dentes posteriores estão se movendo. Está travado aqui o meu anterior. Então, eu não preciso clicar em cima do dente, que eu tenho a ferramenta bloquear a posição do dente, para poder bloquear todos eles, para mover só a região posterior aqui que eu estava fazendo. É simplesmente eu ativo aqui quais são os dentes mobilizáveis ou não, tá? Então, por exemplo, aqui, se for o contrário, eu vou resetar,
Se for o contrário, aí eu quero que os dentes mobilizáveis sejam os anteriores. Então, eu vou dar o mesmo exemplo. Eu vou inserir o IPR aqui, mas olha quem vai mover, só os meus dentes anteriores. Então, é uma ferramenta bem legal, porque ela agiliza bastante na revisão do plano de tratamento, tá? Vocês estão vendo que eu estou clicando aqui e não está passando do IPR de 0,5, que é o padrão e o limite, mas eu posso vir aqui na ferramenta do lado e ativar que eu estou sem limite de IPR, e daí eu consigo aumentar meu IPR aqui e fazer quanto eu necessitar, tá? Vou resetar novamente para mostrar para vocês inteiro. Eu tenho aqui a ferramenta mesial e distal, né? Mesialização e distalização do dente, e que é, no caso, a ferramenta translação. Então, eu posso, no caso aqui, eu estou com dentes mobilizáveis anteriores, vamos mobilizáveis posteriores, por exemplo. Se eu colocar essa ferramenta aqui nesse dente, e eu quero jogar ele para distal, ó, eu vou jogando ele para distal, vou abrindo espaço, e eu estou tendo que fazer IPR para eu mover só ele, tá? Se eu quiser mover mais dentes, aí eu vou selecionar vários dentes, vou resetar aqui para mostrar para vocês. Eu vou selecionar com a ferramenta Ctrl 1 a 1, e aí quando eu jogar aqui para distal, eu vou andar o conjunto, tá? Isso é uma forma de andar. A outra forma é você criar espaço aqui e depois retrair o anterior, no caso, se for o que você vai fazer. Hoje a ideia não é ficar mostrando vários tipos de planejamento, é mostrar as ferramentas para vocês conhecerem, tá? A outra ferramenta é a rotação, né? Então, eu tenho aqui a rotação, por exemplo, desse incisivo. Se eu jogo na setinha para a direita, eu estou rotacionando ele para distal, né? E aqui eu estou rotacionando ele para mesial, tá? Então, a gente consegue ver essa ferramenta funcionando bem aí. Aqui eu tenho a ferramenta de rotação só do eixo mesial, então ele está travado na mesial, é aquele dente, às vezes, que está nessa posição, a minha mesial está certa, e eu quero só alinhar a minha distal, que é a distal in, então eu vou mexer nessa ferramenta. E tem também ela no eixo distal, eu vou jogar isso aqui para fora ou para dentro e vou alinhar. Nessa questão aqui, muitas vezes, no arco inferior, eu estou fazendo aí um controle de torque aqui dos meus incisivos, ou eu estou com um dente desse que está um pouco desalinhado, vocês estão vendo que aqui, esse sinal de maisinho, às vezes, fica em cima, está atrapalhando a gente de ver se o dente está alinhado ou não, tá? Então, eu posso aqui, ó, onde eu estou aqui, debaixo do siga, desativar, e eu vou esconder o meu X. Escondeu? Vamos esconder. Não está escondendo, não sei por quê. Está dando um bug aí. Quando eu clico aqui em esconder, essa ferramenta aqui X, ela desaparece. Não está. Não sei por quê. Deu um bug, mas ela desaparece e eu consigo ver aqui bem o alinhamento do dente, tá? Eu tenho aqui a ferramenta angulação do dente, né? A Elaine vai mostrar mais detalhe no Angel, porque do Angel a gente tem várias posições do dente que a gente pode colocar para poder fazer essa angulação. Aqui eu vou considerar coroa e raiz se movimentando, então está praticamente aqui no centro de resistência. Aqui eu vou ter a ferramenta torque de coroa, né? Então, se eu vou dar um torque lingual de coroa, eu vou ter essa ferramenta. Eu posso fazer ela através aqui da seta, ou posso e vir clicando aqui e vou aumentando esse torque, tá? Deixa eu resetar aqui para não atrapalhar. Aqui eu tenho torque de raiz, a mesma coisa, tá? Então, o torque de raiz, ele está concentrado lá embaixo, então, meu ponto de referência é aqui na incisal da minha coroa. Então, se eu estou jogando essa raiz para lingual, ó, eu estou indo com essa raiz para lingual, tá? Então, dá para ver bem aqui o torque lingual. O controle múltiplo, né? Muita gente olha esse controle, nossa, que confusão, é muita coisa. Mas depois que você começa a mexer nesses aqui, muitas vezes você vem e coloca esse rápido para você ou jogar esse dente para bucal ou para lingual, você já pega essa ferramenta isolada. E eu acho que no aorto ele é bem fácil de ver. Então, futuramente, eu acho que quem tem medo disso aqui pode usar também, tá? Deixa eu ver mais o que aqui. A gente tem atátimas e elásticos aqui do lado. Então, por exemplo, esse é um caso, né,
que eu, comparado à posição inicial, eu não usaria aqui, por exemplo, um recorte para botão, eu usaria o recorte no alinhador, né? Então, eu quero modificar, eu acho que esse 3D está desativado. Acho que é por causa do tempo. Deixa eu ver aqui. Dá Saiu um daí. refresh, Porque atualiza a página, Ana. deixa eu dar aqui. Eu vou dar, porque eu acho que deu Às um vezes bug. ele E passou um gato aqui na frente enquanto isso. Não controlei. passou um rabo aí na frente. Ficou preso aqui comigo. Vamos ver se E você está vai. no Chrome? Esse é um ponto importante para falar, que o Pois layout é, do Chrome. eu abri no Edge, mas normalmente eu não tenho problema no Edge, não. É porque já Ah, está tá. aberto há mais tempo esse caso. Então, ele deu, com certeza, deu esse bug aí. Eu vou entrar aqui no Isso, 3, notificar isso de é um novo. isso é um ponto importante, viu? A gente recomenda trabalhar no Chrome, com o Selfie, com o Chrome. O Safari nem abre, o Edge abre, né? Eu nunca trabalhei com o Edge, mas com o Safari não abre, nem tenta. Quando você vai pro Angel, daí você consegue abrir no Safari, consegue abrir em outros programas. Então, há Não, ele um ambiente abre no ali, né? Safari, Mal. Hã? Ele abre, mas alguns comandos não funcionam. No meu Safari não abre. Ele não, eu já Sério, tentei. no meu abre, mas ele não funciona alguns comandos ali. Eu uso Interessante. praticamente o Chrome ou o Edge, né? Então, a Atátma aqui é igual a todos, né? A gente tem os tipos de Atátma aqui, Atátma de rotação, são Atátmas básicos, não são Atátmas, nem Precision Atátmas, nem os Atátmas do Angel, que são também Atátmas, tem os Atátmas especiais, a Elaine vai falar aí. Eu tenho aqui os recortes de elástico e eu tenho os recortes de botão. Então, é do mesmo jeito, eu quero eliminar esse recorte aqui, eu posso ou remover o Atátma, ou remover, né? Quero clicar em cima do Atátma, removo o Atátma também, e posso inserir aqui, por exemplo, o recorte que eu quero, tá? Então, vocês vão fazer do mesmo jeito. A ferramenta Arco. Peraí que tem uma pergunta aqui do Sim. Celso. Oi, Celso, boa noite. O Celso perguntou se ele consegue diminuir o tamanho dos attachments no selfie. Não, não. Você já vem aqui o tamanho, ó. Deixa eu mostrar aqui para ele. Ah, consegue, eu não sabia. Olha isso. O que Aí, não. O meia-lua não o tem meia-lua que mesmo. não vai, porque ele é O Meia-lua não. único, meia-lua né? não Mas os tem. do selfie, eu não sabia que estava no selfie isso, para mim é novidade. Já está habilitado. Então, dependendo do tipo da Atátma, você tem aqui, por exemplo, a Atátma vertical, você tem 6 tamanhos de Atátma. Então, eu quero botar uma Atátma maior, ou eu quero botar uma Atátma menor. Já clicando em cima muito rapidamente, você consegue modificar isso, tá? E essa gama de tamanhos depende da coroa. Então, tem dente que ele vai disponibilizar 6 tamanhos, tem dente que ele vai disponibilizar 3, depende. E depende do formato. O meia-lua, como a gente falou, não dá para mudar o tamanho do attachment, mas os retangulares aí, todos eles são editáveis, sim. Ô, Elaine, eu acho que vou deixar você seguir, porque para você complementar essa ferramenta, depois tem 20 minutos aí para Tá, tem finalizar. ainda. Você quer passar o do arco e o plano oclusal ou quer que eu faça? O arco, vamos lá do arco aqui, ó. O arco a gente tem aqui, se eu mexo nessa seta, eu tenho expansão e contração, né? Eu posso fazer isso de forma simétrica, que nem está ativado aqui, ou não, né? Se eu não estou de forma simétrica, eu faço um lado só, tá? Eu consigo mexer de um lado só. E aqui, quando eu ativo a ferramenta corresponder, o movimento que eu vou fazendo no arco superior, o arco inferior ele também vai me acompanhando. Ele vai fazendo a movimentação, ó, e vai me acompanhando, tá? Tem uma novidade aí de arco no Angel, a Elaine vai falar aí para vocês. O plano oclusal é uma ferramenta que a gente consegue ajustar o cante, né? Quando a gente pega o caso inicial, pode esse caso estar errado. Então, a gente tem que fazer ajuste no cante, ou aqui na inclinação do modelo, né? Ou até na própria oclusão. Teve um desvio de linha média ali, o modelo não estava centralizado. Então, a gente tem que olhar, quando recebe de primeira o modelo, se está de acordo com a boca do paciente e a gente fazer algum ajuste aqui inicial. Aqui eu vou cancelar, tá? Expandir, é praticamente isso. Sim, tem aqui mais uma coisa. A gente já falou do limite de PR.
tem uma operação rápida, se eu estou fazendo um planejamento, eu adicionei vários IPRs, não gostei do que eu fiz, eu posso vir aqui e remover todos os IPRs, ou na maxila ou na mandíbula, e aí eu confirmo os IPRs somem todos, tá? Ou posso remover os espaçamentos. Então, rapidamente eu consigo evoluir aqui no meu planejamento se eu quiser usar essa ferramenta. Tem uma outra ferramenta legal que é assim, em grupo, né? Por exemplo, remover todos os PRs, remover todos os espaçamentos, que é quando você está com o dente, quando você coloca um dente imóvel, né? Você põe vários dentes imóveis no arco, daí você quer tirar, dá para tirar todos de uma vez também, não sei se você reparou. Tipo, você seleciona vários dentes imóveis, aí quando você vai clicar, né? Você bloqueia e tudo, aí ele deixa você com o botão da direita também já deixar todos móveis. Então, são alguns atalhos aí que são detalhes, mas que facilitam muito para quem mexe bastante no software 3D, que é bem Beleza, legal. segue você então? Vou lá então, gente. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para você poder botar o seu. Tá. Eu vou subir aqui para a gente, então, agora um setup no Iorto também, mas em um Iorto que é um Iorto que tem da Angel, tá? O que a gente vai ter basicamente de diferença aí, né, no Iorto da Angel, essa é a cara dele, né, aí o layout é muito parecido, né, o Selfie, então, como nós comentamos, ele herdou aí essa plataforma da Angel, tá? O que tem de diferente é que aqui na coluna da esquerda nós temos alguns recursos a mais, né? As fotos que no selfie ficam de um lado, aqui no Angel ficam do lado esquerdo, por exemplo. Nós temos também, como a Ana falou aqui, os estágios. Nós temos a mais a visão geral, que também no selfie fica do lado direito, aquela página que notifica os IPRs e tudo mais, tá? E alguns outros recursos legais. Então, eu vou começar aqui com um recurso diferencial, que é a raiz. A raiz, ela é uma raiz desenhada por inteligência artificial, então é uma tecnologia bem diferente aqui para a gente trabalhar nos nossos setups. E essa raiz, ela não tem nada a ver com a tomografia. Ela pode ser só uma raiz desenhada, uma raiz virtual desenhada, né, simulando uma posição dentária, mas que se você carrega um arquivo de tomografia, ela vai ser a raiz real. Se você não carrega, você vai ter a raiz virtual. O grande lance da raiz virtual nem é adivinhar o posicionamento dessa raiz no início do tratamento, mas sim para você ter a leitura do movimento que você está executando no seu setup. Por exemplo, é muito mais fácil a gente visualizar, né? A gente fala, nossa, ó, estou fazendo um tratamento. Ah, essa raiz angulou para tal lado, a intrusão foi demasiada, fez torque dos posteriores. É muito mais difícil você enxergar visualizando o modelo sólido do que quando você põe as raízes. Então, aqui nas raízes, você consegue enxergar os movimentos que foram executados, né, pela parte radicular, que geralmente é a parte mais sensível aí do nosso planejamento. Uma visão legal não é só essa, por exemplo, esse caso, a gente tem uma expansão aqui do quadrante 1, né, e vocês podem ver que a raiz acompanha, então eu estou falando aqui de um movimento de corpo, mas uma posição muito legal para visualizar é essa aqui, ó. Você pode tirar um arco, né? Você vira as raízes assim, ó, e você consegue ter uma noção completa do movimento que você realiza nessas raízes. Não é que essa é a posição final da raiz virtual, mas eu consigo ter a leitura do movimento. Olha, eu estou movimentando, né, as raízes para palatino, nesse caso, eu estou fazendo uma distalização, transladando de corpo esses dentes para o lado direito. E aqui também ainda faço um movimento de expansão também de corpo desse último molar. Tudo isso só vem da posição das raízes. E aí eu vou procurar se o meu planejamento aceita, tá? Então, o importante das raízes virtuais nem é a posição inicial e final, porque se ela for sem a tomografia, ela não vai corresponder a essas posições, mas para a gente ter uma leitura dos movimentos que a gente executou aí nesse planejamento, tá? No caso aqui, eu tenho essa ferramenta a mais, que é o esquelético, que ela só vai aparecer se você carregar o arquivo da tomografia. Então, a raiz virtual, ela aparece em todos os casos de adulto, que é o pacote Select da Angel, né? Mas o esquelético, ele só aparece se você carrega a tomografia.
e eu tenho a possibilidade de definir no setup as cores, né, desse osso para poder diferenciar. Hoje, aqui no Brasil, ainda a gente não tem a diferenciação do osso medular e cortical, mas lá fora eles têm, né? E eu acredito que em breve isso venha para nós. Então, você consegue diferenciar qual é o osso cortical e o medular e entender a movimentação que você está levando em qual tipo de osso da sua base esquelética, tá? Isso também é muito legal. Hoje nós temos aqui, né, uma definição geral aqui da parte osso, mas também que já dá uma noção muito boa dos movimentos que a gente está realizando. Agora, entendendo que a gente carregou a tomografia, sim, essas são as posições das raízes reais, né? E para que posição espacial essas raízes vão dentro desse osso, dessa base óssea, tá? Então, a tomografia, eles falam bastante na Angel sobre o recurso da inteligência artificial também no design gráfico. Eles trabalham com bastante realidade aí e fidedignidade. Então, ajuda bastante para a gente fazer os planejamentos. O que mais que nós temos aqui? Então, além do esquelético, o legal, quando a gente carrega a tomografia e nós temos o recurso do esquelético, né? Nós temos aqui na secção, que é aquela ferramenta que a Ana mostrou que faz um corte da oclusão, nós temos também a referência dos dentes com a base óssea. Então, dando play aqui embaixo, a gente tem um corte como se fosse um slice de tomografia que você elege qual é o ponto que você quer estudar. Vejam aqui que eu corro, né? E ele vem correndo também essa aba, ó. Então, esse corte nessa posição que tá nos molares, eu vou levar aqui para uma relação de primeiro molar, e aí eu dou o play e eu consigo acompanhar qual é a relação, né, dessa movimentação, não só de dente com dente em oclusão, mas também com essas raízes em relação à base óssea, tá? Então, uma excelente ferramenta aí de diagnóstico e planejamento, e nós conseguimos também ver esse corte, né, no sentido horizontal. Então, eu tenho, ó, ele como se fosse realmente um corte tomográfico para observar o que acontece com esses dentes durante a movimentação, não só num corte vertical, mas também num corte horizontal, tá? Então, essa ferramenta aqui é a secção. A medição tem também como a gente fazer uma medida, e é interessantíssimo que a gente tenha uma medida linear, né, de 2 pontos, mas também nós podemos ter aqui uma medida em forma de triângulo, tá? Então, dependendo dos pontos que eu quero medir aí, tá? A gente consegue uma outra referência também para fazer planejamento de força, de elástico e tudo mais. Então, também aí uma outra ferramenta para nós. Tabela de movimento, a Ana já comentou, quando a gente seleciona um dente, ele aparece aqui. E uma outra observação, que se nós clicarmos em ver tudo, ela abre aqui inteira embaixo. Você consegue ver maxila e mandíbula, e aí observar em cada dente ou na tabela como um todo, tá? Então, a tabela de movimento também fica aqui embaixo para nós, total, se vocês quiserem ver todos os dentes ao mesmo tempo. Medida de overjet e overbite, tem também como compartilhar ou exportar aí esse plano. Uma outra ferramenta interessante, a Ana comentou da sobreposição, né? Aqui nesse setup não tem, que é a... Mas eu vou mostrar no outro setup que eu consigo abrir para vocês exemplificar, tá? Então, nessa ferramenta, quando a gente carrega o arquivo Conibin, nós temos como fazer também a transparência do osso, e aí bastante observação, quando a gente tem dentes inclusos, proximidade de terceiros molares, tudo isso para ser observado durante a movimentação ortodôntica aí, tá? Acho que dessa parte desse setup do IRS é isso. Eu vou descompartilhar com vocês, que eu quero só mostrar um outro setup que é diferente, que é um setup no aorto de uma criança com avanço mandibular. Porque aí a gente vai ter um recurso diferente aí para observar, tá? Então, esse aqui é um setup com avanço mandibular. Vocês sabem que a Angel tem um recurso exclusivo de propulsão mandibular em alinhadores, chamado A6, que é diferenciado porque ele é composto por um bloco oclusal, né? Então, a teoria, ela vem
iniciando já o jump, que eles chamam de estágio J, um pulo virtual, né? E com esse pulo você já simula a mordida construtiva, inclusive eles pedem para que envie a mordida construtiva no escaneamento e nas fotos. Então, quando nós enviamos um planejamento para um caso, para fazer planejamento de avanço mandibular, a gente já fornece essa mordida construtiva, que é uma mordida clínica real que o paciente consegue reproduzir. Então, a chance de sucesso aí dessa reprodução da mordida é muito maior, tá? Então, notem que legal que é a visualização do bloco oclusal aqui no setup. A gente consegue ter um bloco restrito às faces oclusais. Então, vejam que aqui o setup ele libera attachments nesses dentes adjacentes, tem um grande controle também do abraçamento do alinhador. E também é possível, se desejar, colocar attachments na região palatina, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta no chat. Elaine, Oi, só em Ana? relação a isso, a gente lembrar que tem a possibilidade da escolha do recorte mais alto dos alinhadores também, né? Isso mesmo. A gente tem no Kid, que é um produto exclusivo para crianças, né? Quando nós fazemos a aprovação, nós escolhemos se nós queremos fazer o recorte do alinhador na linha cervical, que é a tradicional, nós escolhemos se nós queremos fazer o recorte alto só nos posteriores ou em toda a arcada. Para isso, um dado importante, uma informação importante, é para estender também um pouco o escaneamento, né? Porque daí a gente consegue tirar o rebordo do paciente com mais fidelidade aí para que eles consigam fazer o preparo desses recortes do alinhador, tá? E o que é super legal, como a Ana falou, num caso de avanço, né? Porque você não perde a estabilidade, a retenção do alinhador por ter um acessório ali que vai fazer um pouco mais de volume, vai forçar uma mordida construtiva, tá? Legal aqui também, não sei se vocês notaram, tem um outro desenho de attachments, né? Que são esses attachments, eles chamam de precision attachments. São attachments com uma interface 360 graus, redonda, ele não tem nenhuma aresta viva, ele é todo redondinho, para permitir aí uma melhor adaptação também do alinhador. Então, o recurso do A6, vocês vão ver aí o estágio já conhecido, né? Um jump de mordida. Então, quando a gente dá o play aqui, ó, no último estágio, ele faz a mordida encaixada, que é a simulada final. Então, você envia em construtiva, eles já montam os blocos, é desenhada toda a movimentação dentária durante esse período do avanço, e aí, ao final, eles simulam ali, né, qual seria essa mordida final. E na segunda fase, um refinamento, nós podemos finalizar aí a construção da oclusão dentária. Então, para as crianças, eu acho que esse é um recurso legal que dá para visualizar. E agora eu vou mostrar um KID com outros recursos ali para a gente ver. Só um minutinho. Fiz um pupurri aqui do que eu acho mais diferente do Angel, para a gente conseguir enxergar tudo. O Luiz perguntou se o recorte alto só no KID. Por enquanto, no Brasil, só no KID. Existe um estudo para ter isso em outros produtos, né? Porque hoje a gente tem o produto KID e o produto Select, mas ainda não tem nada oficializado. O Maurício pode falar melhor sobre isso aí. Aqui, então, gente, é um A setup. gente, desculpa, Elaine, você falou Maurício pode falar, eu fui ligar o microfone e encontrava o botão aqui. Ah, É que você estava dormindo. Por isso que eu não, de segui. jeito nenhum, de jeito nenhum. É, é, uma das coisas interessantes, né, a maioria dos tratamentos que a gente entende, tratamentos complexos, ele vem com esse recorte scalloped, né? Entretanto, alguns movimentos podem ser beneficiados com recorte alto. Esse recorte alto, é, ele pode ser prejudicial em alguns movimentos também. Então tem todo um aprendizado, um estudo. A Angel já está com um grupo trial, já está com um grupo experimentando, estão todo validando isso daí. A princípio, todos os estudos que eles têm são baseados nos tratamentos KID, mas agora o trabalho está sendo nos tratamentos adultos, que vem uma outra complexidade de dente e periodonto, né? Então, eu tenho que considerar o periodonto no adulto, que é muito importante, né? Eu não posso ter, imagina, eu tenho dois dentes próximos,
o plástico, né, recobrindo ou tocando numa papila, eu tenho uma retração, perder uma papila por causa do plástico. Então tem alguns cuidados extras aí que a Índia já está tudo de olho nisso, mas são um aprendizado que a gente está adequando. Então eu acredito que em breve pode ser que tenhamos em adulto também, se escolher que tipo de recorte deseja. Uma coisa muito legal que a gente viu lá na China, né, Ana? A gente foi num evento na China esse mês e a gente teve a oportunidade de conversar não só com a equipe que trabalha lá, clínica, doutores. Foi uma experiência bem imersiva, foi muito bacana. E é interessante entender a preocupação deles com a satisfação do cliente, né? E a todo momento, em todas as aulas, eles queriam ouvir nossa opinião, eles pediam a opinião, e se tem algum recurso que eles já têm disponível e que às vezes não tem, ou para uma categoria, ou para um mercado, né? Que eles usam só no mercado interno, eles se colocaram super à disposição para fazer esses trials com um grupo do Brasil e a gente validasse para nossa população de pacientes, seria interessante, né? Então, essa é um grande diferencial aí que a gente consegue, tendo bastante contato, tendo uma empresa que tem essa visão aí de satisfação de cliente. Achei legal isso lá. Nem Muito sempre bom. todo mundo ouve a gente. É uma das coisas que eu estou aprendendo a trabalhar com eles, né? Justamente isso, né? O quão preocupado eles estão. Eles não, em momento nenhum, eles falam que têm um conhecimento absoluto de tudo, né? Eles estão o tempo todo querendo aprender e melhorar. Então, é essa postura que eles têm, uma humildade, né? Em todo 20 anos de experiência, não sei quantos 1 milhão de casos tratados, mas eles têm uma humildade de falar, eu quero aprender, como eu posso ser melhor o tempo todo. E, e lá na China eles fizeram um momento, agora queremos ouvir, depois de apresentar a aula, agora eu quero ouvir vocês. Agora me conta o que é que a gente tem que melhorar. Então é muito interessante. E isso daí já gerou, na semana seguinte, eu já recebi uma wish list, né? Eles compilaram tudo, mandaram, isso daqui vai acontecer em breve, isso daqui não estava previsto. Então, eles já mandaram um relatório para nós do que está sendo trabalhado. Então, muito interessante. Muito legal, porque de verdade a gente deixou uma lista de sugestões de tudo que a gente queria inventar e que queria que tivesse também aqui no Iorto. E é o que a Ana falou, às vezes você vai assim, nossa, mas isso não tem. Não, já tem. Então daí você vai e busca, porque é muito rápido, né? A velocidade do que eles estão propondo ali. Tem coisas que eles já têm e só não disponibilizaram antes num determinado mercado, e tem coisas que eles estão criando também com as melhorias. Então é muito legal aí. Vou só finalizar, não quero passar muito tempo, mas mostrando esse aqui é um caso KID que está em aberto, né? A gente ainda vai aprovar. E tem um recurso bastante interessante aqui. A Ana comentou quando a gente liga o 3D da questão do arco, e nós temos isso para selfie também, tá? É que eu sou mega fã dessa ferramenta do arco aqui. E na ferramenta do arco, nós temos uma mudança, que é uma mudança espacial anterior e posterior, que é difícil de encontrar isso em softwares 3D. Então, tem aquela do transverso, que você puxa para os lados e faz a expansão, né? E tem essa aqui, que eu acho muito legal, anterior e posterior, porque muitas vezes você ajusta, ajusta, ajusta. Quando ele está certo, ele começa a ter um contato acentuado em algum dente anterior, por exemplo, e aí você quer fazer um movimento sagital do arco, como se fizesse um pouco mais de projeção e mesialização do superior no paciente padrão 3, como se a gente fizesse um pouco mais de distalização. Então você não perde a conformação do arco, mas você ganha aí, né, um movimento dele todo sagital. Eu acho esse movimento sensacional, tá? Então, essa é uma ferramenta que dá para a gente brincar bastante aí também dentro do controle 3D. E acho que os dentes mobilizáveis, você passou, né, Ana? De anterior para posterior, a gente Sim. consegue, tá? Que quando a gente quer mexer num espaço interproximal, é só você selecionar qual é o dente que vai mexer ao lado desse espaço ou do IPR, né? E aí é o dente que você controla. Então, anterior, exemplificando aqui, dá para ver bem. Então, como ele está selecionado em dentes mobilizáveis anterior, eu vou remover esse espaçamento que eu tinha deixado.
são os anteriores que movimentam, tá? Ao passo que se eu for trabalhar, né, e eu quiser agora para posterior, então se eu tiro esse espaço que eu havia deixado aqui, os posteriores que vão se movimentar. Então você guia o sentido de movimento da arcada, baseado aí nesses dois botõezinhos, tá? Que é bem bacana também. E a possibilidade de carregar novos registros, então, se você precisa carregar um novo escaneamento aqui no Angel, é bem fácil, você já sobe aqui. Se você iniciou um planejamento sem o arquivo da tomografia, mas decide fazer depois, também dá para colocar aqui, tá? Então, são comandos bem fáceis, assim, para a gente poder fazer as modificações. E uma coisa que eu acho outra coisa que eu acho interessante é que você pode submeter mudanças por escrito várias vezes antes do técnico te devolver o setup. Muitas vezes eu modificava em 3D, por exemplo, enviava e esquecia de mudar o estágio de um attachment, esquecia de adicionar um byte turbo, e agora mesmo tendo enviado para o técnico as mudanças em 3D, o campo para escrever aqui as mudanças, ele fica em aberto, e as suas mudanças entram numa linha do tempo. Então, o técnico, quando pega para trabalhar, ele consegue ver a mudança em 3D, e se você, porventura, mandou uma ou duas mudanças por escrito, ele também já insere, já incorpora no seu planejamento, tá? Aqui tem uns attachments legais para as crianças, ó, que são os attachments, os Precision, que eu comentei, uns pequenos de retenção, e o Angel Button, que é um recurso exclusivo, acho que é uma das meninas dos olhos aqui que nós temos para os alinhadores Angel, né, que é a possibilidade não só de usar elásticos em ganchos, em recortes, né, como também em recortes para botão ou recortes do tipo gancho, mas também usar os Angel Buttons, que são botões que são incorporados no alinhador, né, eles não são só colados sobre, mas eles são integrados ao alinhador, um plástico muito compatível aí para facilitar diversas mecânicas. E quando a gente vai mudar, né, você consegue editar a posição dele, olha aqui na bolinha azul, aparecem inúmeras posições que eu posso fazer a modificação dele, ou eu posso inserir novos também, ó, e ele vem iluminando, tá? Vou abrir o arco assim para vocês verem as inúmeras possibilidades de colocação do Angel Button aí para diversas mecânicas, né, auxiliando aí a força do nosso alinhador, tá? Então, bem interessante também. Então, a gente edita a posição deles e eles, todos esses lugares azuis são estudados também, que eles vendem para nós pela inteligência artificial. Qual é a posição que você pode colocar para que essa resultante seja aplicada de uma forma otimizada aí para o seu movimento? Será que eu esqueci de alguma coisa, gente? Me lembrem aí. Acho que não. Elaine, estão perguntando aqui, Luiz Fernando, se as mudanças podem ser escritas em português. Podem ser escritas em português. Eles iniciaram pedindo em inglês, mas o Maurício ele está empenhado em fazer tudo isso chegar aos técnicos da China em português também, né, Mal? Eu acho que comunicação é um negócio bem complicado, né? Se a gente não domina a língua, não tem segurança, você escrever usando Google Translator, né? Nem sempre você vai passar a melhor mensagem. Minha sugestão é, se não tem segurança para escrever em inglês, escreva em português. O único impacto que isso vai ter é talvez o plano de tratamento ele demore um pouquinho mais para retornar, que ele vai ter que ter um fluxo de tradução. É, na maioria das vezes, hoje em dia, a gente tem sistemas lá dentro da Angel, sistemas de inteligência artificial que faz essa tradução, mas alguma tradução não faz sentido, né? Pelo sistema de inteligência artificial. Daí eles compartilham conosco aqui no Brasil, daí tem um fuso horário, tempo diferente. Então a gente tem que interpretar, tentar entender o que o doutor quer para explicar para o técnico. Então, isso pode acontecer e pode atrasar um pouquinho mais. O único inconveniente que tem é isso. Mas não tem problema nenhum. O importante é que a mensagem chegue ali para Sim, eles. é a mensagem melhor e sempre lembrar de forma técnica. Quanto mais técnico, mais referência técnica você colocar, com termos técnicos, melhor é o entendimento deles. Tem alguma pergunta aqui? Como que tá? Deixa eu ver.
Hum, Tem alguma recomendação específica para pedir o CBCT ou só o Conibin é suficiente? Luiz, tem uma recomendação, sim. Você precisa pedir uma tomografia total de maxila e mandíbula num arquivo único, tá? É muito importante isso. Parece que eu não entendo muito, mas pelo que me falaram, não são todas as radiologias que conseguem fazer essa tomada em um arquivo único. Então, o importante é que seja um arquivo único, total, maxila e mandíbula. Você vai carregar um arquivo só, zipado mesmo, dentro da plataforma da Angel, com até 2 GB de tamanho. É isso, né, Mal? é isso daí. Muitas radiologias têm como padrão, se usa muito tomografia na área de implante, e a área de implante você não faz os dois arcos, então a gente chama de FOV, né? Qual é a abertura que você vai dar para aquela irradiação, né? Qual a abertura? Só um arco, ou ambos os arcos, ou o rosto inteiro? Para Angel, a gente precisa o FOV do rosto inteiro, no qual inclui maxila, mandíbula, e é um arquivo único, não é dois emendados, eles não vão emendar arquivos, dá erro isso. Então, é, e interessante é que tem alguns tomógrafos de alta precisão, que justamente ele é desenvolvido para implante, ele tem um FOV muito curto, muito baixo. Então, às vezes, você está com um tomógrafo super potente, super novo, de alta definição, mas ele não tem FOV suficiente para fazer essa tomografia específica. Então, importante. Às vezes, eles fazem dois arquivos separados, condensam tudo no arquivo de zip e mandam um arquivo só. Não é isso. A tomada radiográfica é única, é única. Isso é importante. Então, Mal, eu fiz uma paciente agora, recente, que eu pedi tomo só da maxila. E eu consegui anexar só a maxila. E o sistema manda só a maxila, e aí daí o inferior fica Fica a metade, visualização né? de raiz Eu vi. normal, que é do sistema. Eu vi o É, marcado um setup e, assim. isso daí é algo novo. Eles não estavam testando, mas não era oficial que ia liberar. Então parece que liberaram, se você já recebeu, né? Posso até compartilhar aqui, se você quiser, que eu estou aberto aqui, só para mostrar aqui. Cadê vocês? Compartilhar. Aproveitando aqui enquanto você abre, Lucimar comenta aqui, não consegui assistir a aula, cheguei agora, como posso fazer o credenciamento? Credenciamento, eu vou sugerir você entrar, eu vou escrever aqui o site ortoeducation.com.br. Tá? Esse é um site que você ali tem toda a informação de credenciamento, pode se inscrever por ali, tanto curso online como presencial. A gente está tendo uma promoção, é o seguinte, você paga um credenciamento, a gente dá um acesso, né, do que é um congresso da SPO. Eu vou sugerir você entrar em contato na Ortho Education, se inscrever, eles vão entrar em contato com você dizendo se está válido ainda ou não. Acredito que esteja válido sim. Tá? Qual que é o Tá? benefício? Ganho uma inscrição? Sim, você paga o credenciamento de forma regular e você ganha a inscrição do SPO. Legal, muito legal. Foi uma ação que a gente resolveu fazer agora, beneficiando, né, estimulando a presença dos doutores no SPO. Deu para ver aqui? Está Ah, compartilhado? sim, Dá compartilhado. para ver Só para só a mostrar, então, maxila. que acessou, tá bom? Vou parar aqui de compartilhar. Legal. E tem uma outra questão aqui do. Onde está aqui, ó? Do Ricardo. Ele perguntando: você foi speaker da concorrente, que você tem a falar para tirar dúvidas quanto à escolha de alinhadores? Ricardo, hoje no meu consultório eu não uso uma marca de alinhadores, né? Fiquei por muitos anos usando quando a gente também não tinha grandes opções aí no mercado brasileiro. Não sei se você conhece a Bralo, mas eu falo que a minha entrada na Bralo, que é a Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos, hoje eu sou co-diretora na Bralo, mas me fez abrir a mente para muitas situações e muitas coisas, e um momento diferente que o mercado está vivendo. E se você puder nos acompanhar, nós educamos para 3 tipos de alinhador, porque na verdade o que é diferencial é sempre você, sempre nós, né? É a mesma forma que a gente vai diagnosticar e planejar, e a gente consegue sim, né? Lógico.
cada um com uma velocidade, uma curva de aprendizado, inserir esse nosso know-how aí de tantos anos de alinhadores, como você já deve ter também, talvez até experiência com outras marcas, em qualquer marca, tá? Mas é legal, porque, por exemplo, o que eu acho interessante da Angel é que ele tem recursos diferenciais, né? Não é só mais um alinhador no mercado. O Selfie foi a mesma coisa. Quando eu comecei a trabalhar com Selfie, a gente comentou bastante sobre isso, era uma opção acessível, o preço é diferente, você recebe os alinhadores por fase, por 3 meses, você ajustava a entrega, ajustava, se tinha um botão, você mudava. Então, cada alinhador hoje no mercado, acho que para ser interessante, a gente poder escolher ele para determinado paciente, a gente precisa entender qual a característica que eles têm de diferenciais, tá? Por exemplo, Angel Button, a gente não tem em outro alinhador, né? Um avanço mandibular em bloco oclusal, a gente não tem em outro alinhador. Angel Hook, que a gente nem mostrou no final, Aham. mas tem um recurso para protração de maxila no Angel Aligner Kid, a gente também não tem outro alinhador. Então, quando o paciente bate no seu consultório, você tem que olhar o caso e dizer, aquele alinhador serve bem para esse caso, tá? Então, eu acho que essa é aí uma sugestão, é um open mind total aí, no momento que a gente vive aí de tecnologia em ortodontia para nós. E abrindo aqui, né, só fazendo um comentário sobre isso, né, de ter um ou mais alinhadores no seu consultório, é muito ruim, você vai no médico, ele só tem aquele produto, né? É bom ele mostrar um leque e falar, ou pode escolher, ou eu recomendo esse por causa disso. Eu acho que a opinião do profissional é importante. E o paciente escolhe também, né? Não só pela questão do preço, mas também pela marca, pelo branding ou qualquer outra preferência que ele possa ter ali naquele momento. Estou vendo aqui mais uma pergunta da Denise. Casos ortocirúrgicos, pedimos sempre aos outros fabricantes alinhadores passivos com recorte para botão. Conseguimos com a Angel? Eu esqueci de falar que a Angel, ela fornece como protocolo já, não só os passivos pareados, né, para parear um arco, mas ela também tem a possibilidade de você pedir 5 alinhadores pares de alinhadores passivos para qualquer tratamento, lógico, desde que caiba no portfólio que você escolheu, né? Então, um Select 20 tem que caber nesses 20. Se você quiser, você pode pedir até 5 pares. E, em casos cirúrgicos, acredito que você possa também fazer solicitação de mais, se você achar necessário. Acho que era isso, Mal. Não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui, Ana. Tem alguma coisa? Tem Ficou? uma pergunta que ficou para trás aqui de selfie, que foi do Celso, em relação ao paciente questionando, paciente, pelo que eu entendi, está em refinamento e quer comparar com o planejamento anterior. Não aparece ali no histórico, mas pode abrir 2 páginas separadas e verificar um e outro e acompanhar, né? No Angel já fica no histórico das modificações que você está fazendo. No Angel dá para fazer também análise de progresso, que é subir o STL e comparar com o setup, né? No Selfie, acho que a gente teria que, se fosse para comparar um escaneamento, teria que usar um programa do próprio scanner. Acho que é isso. Algo mais, Mal? Eu acho que é isso também, bem interessante. Ah, tem só um Q&A aqui. Tem uma pessoa que falou que você esqueceu de dar um oi para ela, Elaine. Oi, Leda! O meu dela não é um oi, é um oi, Leda. Pronto. Ledinha, muito obrigado por estar junto com a Obrigada, gente aqui. Muito Leda. obrigado, pessoal. Obrigada a Eu, todos aí pela eu companhia. agradeço. Eu acho que a ideia aqui não será nada pesado, é um bate-papo, algo leve, rápido. Então, até passou um pouquinho, mas está dentro do prazo. E, e assim, tem muito detalhe. Às vezes, um pequeno detalhe que você aprendeu hoje já valeu a pena. Agradeço demais a presença de todos e essas duas aqui, que eu sou fã das duas. Então, muito obrigado, tá sempre ajudando. A gente tem um grupo aí de speakers, né? Hoje são 12 speakers de Angel e elas duas fazem parte desse grupo aí Ó, que direto da China para você, ó. agora a gente voltou com os aprendizados diferentes da China aí, né? Para você também, Ana. Tudo de bom para vocês. Muito Ó, obrigado a quem acha todos. que isso aqui, eu falei outro dia que é o coração inteiro, não é a base do coração. O que que você É o enxerga coração. aqui?
É o coração. Ai, meu Deus. O... Mas é isso. Pessoal, não é a CPO, a gente vai ter várias atividades, 26 palestras no nosso stand, então fico lá esperando vocês para tomar um café conosco, bater papo, botar o assunto em dia, vai ser um prazer receber vocês lá. A gente tá super animado, vai ser um stand bem diferente, é o lançamento da Endio, então vai ser algo muito caprichado, pensado em vocês. Dois recadinhos finais. A Cris perguntou se os 5 pares de alinhadores são para esperar os adicionais. A ideia é essa mesma, Cris. E a outra coisa é fazer um convite para vocês. Sexta-feira, eu e a Ana estaremos no stand. A gente tem aula de manhã e à tarde, né, Ana? É. E depois, quem quiser, em São Paulo ou Rio de Janeiro, estão convidados. A gente faz até eventos, cursos, treinamentos desses controles em 3D, faz hands-on. Então, todo mundo aí está convidado também para estudar um pouquinho aí com a gente, tá? E muito obrigada pelo convite, pela companhia. Obrigado também. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, pelo bate-papo descontraído aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Beijo. Tchau, tchau, gente. Até Tchau, boa mais. noite. Obrigada, Tchau. obrigada.